Uma oração dessa já elevou nossa vibração, né? Uma oração tão amorosa, só o amor faz isso, eleva a vibração a ponto de ficarmos prontos para receber todos os ensinos e todos os ensinamentos do Evangelho. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine mais uma noite, para que a gente possa cada dia absorver e, como eu sempre digo, jogar mais ainda em prática para o nosso dia a dia, a nossa vida, todos os seus ensinamentos. O nosso tema hoje é autoconhecimento, um mergulho para dentro de si. Antes de nos conhecermos, é preciso nos autodescobrirmos, né? Quem somos, o que somos, quem somos, a essência que nós somos verdadeiramente, o que somos, o que nós fazemos com essa essência que nós somos. Então, quando Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, pergunta ao Espírito da Verdade, o que é o Espírito, na questão 23, eles respondem que é o princípio inteligente do universo. E confirma, confirmando que nós somos seres espirituais temporariamente aqui na Terra. E nós vamos entender por que a gente precisa desse estágio aqui. Na questão 76, tem mais uma definição que corrobora com isso, quando ele diz que definição se pode dar dos espíritos? E eles respondem, pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, também está escrito no Gênesis bíblico, que fala que Deus criou o homem à sua semelhança, a essência divina do Criador que nós somos. No Salmo 82 também diz, lá em João, que diz que somos deuses, a essência divina do Criador que nós somos, em várias passagens são provados isso. Então, nós não somos perfeitos como Deus, mas também nós não fomos criados imperfeitos, porque o Criador jamais faria algo imperfeito. Nós somos perfectíveis. Nós estamos em busca da perfeição. Nós estamos sempre em crescimento contínuo. Nós estamos sempre em desenvolvimento espiritual. E é isso que a doutrina tanto chama de reforma íntima, de auto se melhorar. E para isso é preciso se autoconhecer. Porque eu só posso mudar em mim aquilo que eu descubro que eu tenho. E é por isso que a gente precisa olhar para dentro. E hoje nós vamos descobrir essa divindade, de olhar para dentro e descobrir a divindade que há em nós, que nós somos essa luz, que temos o gene da divindade dentro de nós. Essa luz que nós já somos. Quando Jesus disse fazer brilhar a vossa luz, nós já somos essa luz. Nós não precisamos nos santificarmos para criarmos luz. Nós já temos ela dentro da gente. Mas somos encobertos por sombras, por imperfeições, cicatrizes da vida, impurezas, defeitos, que nós fomos acumulando em torno de vidas e vidas e vidas. E tudo isso, desde o momento que nós fomos criados simples e ignorantes, até o dia de hoje. Luz divina nós já somos. Mas tudo isso foi encoberto como se fosse uma casca, por todas as vidas em que nós fomos criando essas imperfeições, esses defeitos, essas impurezas. Mas a partir do momento que eu descubro o que eu tenho de sombra, eu descubro que em mim está emanando uma frequência, está atraindo coisas que eu tenho que vivenciar, de dor, de desafio, de luta. Então, é preciso se autoconhecer. Porque muitas vezes o que nós achamos de nós é apenas uma projeção do que nós vivenciamos na nossa infância, o que nós vivenciamos pelo que os outros disseram, o que nós éramos, o que nós vivenciamos em outras vidas. E isso vai ficando no nosso subconsciente e às vezes quando você se percebe, você não é mais a sua essência. Você não é mais quem você é. Você já não faz mais o que você gosta. Você não fala mais o que você é de verdade, o que você gosta de falar. Você é moldado pelo que os outros dizem que você tem que ser. E tudo isso vai se construindo ao longo de séculos e séculos e séculos. E vamos deixando de ser nós mesmos. É preciso se autoconhecer. É por isso que toda vez que a gente lê uma passagem do Evangelho,
a gente interpreta de uma forma diferente. Porque a cada momento que você lê o Evangelho, você está diferente. E você interpreta de forma diferente. As palavras são iguais, mas a gente interpreta de uma outra forma. É por isso que às vezes nós pegamos um livro, ou nós viemos assistir uma palestra, e o que é que a gente fala? Fulano era para estar aqui, essa palestra era para ele. Ou esse livro, isso que eu li era para fulano. Não, não era. É para você mesmo. Se você está aqui, a palestra é para você. Se você lê uma mensagem, ela não serve para o outro, ela serve para você. É porque nós costumamos sempre olhar para o outro, para o que o outro precisa, para o defeito que o outro tem, para o que o outro precisa se melhorar. E nós perdemos tempo de olhar para nós mesmos, de olhar o que temos de sombra, de olhar o que temos de defeitos, para que a gente possa modificar em nós o que a gente tanto atrai de dificuldade para a nossa vida. Como é importante, né, a gente se conhecer, e a gente não consegue fazer isso sozinho. Vocês vão entender aqui como a gente precisa do outro para que a gente possa reconhecer em nós as nossas imperfeições. Como é necessário essa convivência, e quanto mais íntimo é isso, a gente vai ver um pouquinho lá na frente, que quanto maior essa intimidade, mais o outro serve de espelho para mostrar quem realmente nós somos e como isso é importante. Então a gente nunca vai se autoconhecer sozinho. A gente precisa sempre que o outro mostre os nossos defeitos, os nossos erros, as nossas feridas, as nossas crenças. Então quem somos nós? Nós somos espíritos perfectíveis que sempre estaremos em evolução, né? E que para isso é preciso que a gente evolua a partir das nossas próprias existências, das nossas próprias experiências, e que para esse processo de evolução a gente utiliza um mecanismo que a doutrina chama de reencarnação. Na questão 132, Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à imperfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. É nisso que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada minuto toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encandeia. Tudo é solidário na natureza. E aí, Kardec faz uma pergunta muito importante, porque ele diz assim: se nós somos seres espirituais, por que a gente precisa entrar na matéria para evoluir? Por que a gente precisa entrar na carne? Por que a gente não evolui de lá mesmo? Então ele faz essa pergunta brilhante. E aí, ele nos diz assim: Deus nos impõe a encarnação porque é uma necessidade do espírito. Então, quer dizer que, ele quis perguntar, quer dizer que o espírito não progride lá? Só progride se estiver aqui? Na questão 230, eles respondem essa pergunta a Kardec. Quando ele pergunta, na erraticidade o espírito progride? Que foi mais ou menos isso que eu expliquei aqui. Ou seja, quando não está encarnado, na erraticidade, ele progride? E a resposta foi: pode melhorar-se muito. Tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Ou seja, nós estudamos lá. E aqui é a prova prática. A prova teórica a gente já vem estudado, que é o nosso planejamento encarnatório. Mas a prova prática é só aqui. E aí que a gente vai saber se realmente a gente entendeu e aprendeu tudo que a gente estudou lá. Ou seja, exercício da evolução se dá aqui no mundo material, através das nossas próprias escolhas, através das nossas vontades, através do nosso agir, do nosso pensamento, é que a gente vai ver se a gente realmente estudou para aquela prova que a gente ficou preparado. Então,
quem eu sou, né? Qual é o meu momento atual, qual é o meu status quo, como eu me sinto. Nos autodescobrimos através do conhecimento. E autoconhecimento se faz por conscientização. Eu tenho que estar consciente das minhas escolhas, consciente das minhas decisões, consciente do que eu estou fazendo aqui. Então não adianta a gente falar assim, às vezes a gente diz assim, quando meu corpo físico morrer, o meu espírito vai dar. Não, o seu espírito é você mesmo, né? Tem que tornar isso consciente, somos nós. Então, é através da consciência do meu ato e não pelo meu subconsciente que tem crenças, que tem feridas, que tem escolhas erradas, que tem comportamentos que eu venho repetindo, de erros que eu venho repetindo, que eu, por tendências que o meu espírito tem de sempre repetir os mesmos erros, e às vezes nessa existência você erra de novo, mas por aquele subconsciente que não se conhece ainda, e o subconsciente é quem age por você, repetindo o mesmo padrão de erro, repetindo o mesmo padrão de comportamento, fazendo com que você tenha aquela mesma ação, aquela mesma atitude equivocada. Não por agir por hoje, mas por conscientização você fez uma escolha equivocada, de forma que não realmente ficou consciente do que tinha que escolher. E deixou o seu subconsciente tomar aquela decisão. Meu Deus, eu não sei porque eu fiz isso, mas eu fiz. São as tendências que nós trazemos com o espírito que já vive há muito tempo. As tendências ao erro. E quando a gente torna isso consciente, eu tenho que ter consciência da minha escolha. Como se a nossa consciência ficasse fora do corpo e a gente pudesse avaliar aquilo que a gente tem que tomar de decisão. Então, nós nos conhecemos por conscientização. Não aquela tomada de decisão assim, abrupta. E aí Kardec faz uma das perguntas mais brilhantes que eu acho, e a resposta é longa, e eu pensei em resumir para que eu pudesse falar com as minhas próprias palavras, né, o que eu entendi, mas eu falei assim, nossa, isso é tão importante para todo mundo, que eu tenho que ler o que os Espíritos falaram mesmo, para que todo mundo possa entender o recado que foi para todos nós, porque essa é a base de toda a resposta que a gente veio buscar aqui hoje, sobre o que é realmente autoconhecimento, sobre o conhecer a si mesmo. E quando Kardec pergunta qual o meio mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de se resistir ao mal, né? Parece que foi feito por um brasileiro essa pergunta. Qual o meio mais prático e eficaz? Que tipo? Para a gente acertar. Porque ele queria a resposta muito prática. E aí eles responderam, o sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Né? Ou seja, ele voltou à época socrática, no templo de Delfos, para dar essa resposta para a gente hoje. E aí Kardec, brilhantemente, faz a pergunta que todo mundo quer saber, que é assim, tá, eu sei o que é isso, conhece a ti mesmo, né? Mas como é que eu vou fazer isso na prática? O que ele quis dizer, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de conseguir? Se o segredo é conhecer a si mesmo, qual o meio que eu vou conseguir isso? E essa foi a resposta que eles falaram para nós e que eu vou ler aqui na íntegra. Está na questão 919A. Quem quiser ler e refletir, isso serve para a gente ler todo dia. E quem responde sabiamente essa pergunta é Santo Agostinho, que responde para Kardec. E ele diz assim, fazei o que eu fazia quando eu vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque creio em mim.
Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas e interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que feito por outrem censurieis, sobre se obrastes alguma ação que não ousaria confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém? Ou entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada poderia ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra você mesmo. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. O conhecimento de si é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico. O orgulhoso julga que está agindo assim pela sua dignidade. Isso é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma vossa ação, inquirir como a qualificaria se praticada por outra pessoa com você mesmo. Ou seja, toda vez que a gente estiver indeciso, se a gente errou ou não, a gente pensa assim, e se fosse alguém que tivesse feito comigo? Isso é o conceito de Santo Agostinho. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Consequentemente, a sua consciência, aquele que se sinta possuído de desejo sério de melhorar-se, a fim de estipar de si os maus pendores, como do seu jardim, arranca as ervas daninhas, dê balanço no seu dia, para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que conta destes será mais avultada do que daquelas. Se puder dizer que foi um bom dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Porque às vezes a gente acha que não tem tempo de fazer isso toda noite. E aí ele diz, é necessário que você gaste alguns minutos para você conseguir lá na frente uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, a fim de que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera um homem de bem. Não valerá outro ou pena... Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Por isso foi que o primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Ou seja, muitas faltas que cometemos, elas nos passam despercebidas. Muitos atos que a gente age, a gente só percebe quando o outro faz com a gente. Mas nunca a gente percebe quando a gente faz com o outro. Que a gente, ao longo dessa vida, que a gente possa toda noite fazer esse requerimento feito por Santo Agostinho, de nos perguntar o que foi nesse dia o que a gente fez de errado. E aí, Santo Agostinho nos dá essa aula. Ele divide, esse autoconhecimento em convívio com o semelhante. Então, com o convívio com o nosso semelhante, eu posso me autoconhecer?
Eu posso descobrir o que eu tenho de defeito, porque o outro vai espelhar em mim o que eu tenho de defeito, e que normalmente a gente não aceita quando o outro diz o que a gente tem. Eu vou conseguir me autoconhecer através da dor que está batendo na minha porta, porque através dela eu vou saber o que eu estou emanando para o universo e o que eu estou atraindo. Então eu também vou me autoconhecer através da dor que eu estou passando. E eu também vou me autoconhecer pela autoanálise, que foi o que Santo Agostinho nos ensinou aqui. Então, como é que a gente faz esse autoconhecimento? Através do convívio com os nossos semelhantes, né? O que é isso? Então, a convivência, ela vem da lei da sociedade, né? Que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? As leis naturais são leis universais, são leis, né, imutáveis e eternas. E tem essa questão da gente, como espírito, necessitar dessa reação social, dessa comunicação social com o outro, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. Ou seja, nós evoluímos com o contato com as pessoas. Nós evoluímos com as relações que nós temos, com todos os tipos de relações, amorosa, profissional, financeira, de amizade, com a família. Todos os tipos de relações, é a partir daí que a gente vai se autoconhecendo e se autoamadurecendo. Então, nosso aprimoramento, nossa evolução e nosso crescimento se dá pela convivência. Então, nós costumamos sempre avaliar a conduta alheia, mas nunca avaliamos a nós mesmos. Então, observar as nossas reações que nós temos às ações das pessoas que agem com a gente. Quando a gente for criticar uma ação de alguém com a gente observe a nossa reação àquela ação, daquele ente que está entrando em contato com a gente. Então, às vezes, nós observamos como nós somos na rua. Bom dia, boa noite, tudo bem? Como você está? Né? E como você é em casa? Com as pessoas mais íntimas, como se dá a sua educação? Como se dá o seu comportamento? Você é assim como você é na rua? Porque, normalmente, a sua essência está sendo quem você é dentro de casa, com os mais íntimos, e não quem você está demonstrando ser na rua, é quem você está querendo que os outros pensem que você é. Então, através dos relacionamentos e através daquelas pessoas mais íntimas, é que nós observaremos, a partir de agora, quem realmente nós somos, como realmente nós agimos, que tipo de educação a gente dá para esse tipo de convivência. Porque quanto mais íntimos, as pessoas fazem o contrário. Mais indiferentes estão, mais distantes estão, mal se falam. Em casa ou na rua é bom dia, obrigado, boa noite. Em casa é come, senta, dorme. Né? Então, é diferente os tratos. Né? Então, a gente avaliar no relacionamento quem nós estamos sendo. Isso é autoconhecimento. Então, como nos conhecer? Observar menos os outros e mais você mesmo, mais a sua reação com os outros. Nós também nos autoconhecemos através da dor, porque o sofrimento não é Deus que nos dá. O sofrimento são consequências de atos praticados por nós mesmos. É o que a colheita de algo que se plantou ou nessa existência ou em outra existência. Mas todo sofrimento é colheita. Então, afinal, toda ação tem uma reação. É um alerta, a dor é um alerta de Deus para dizer que você está no caminho errado. A dor é um alerta para dizer que você precisa corrigir seu caminho, corrigir a rota. Dar um novo passo, dar um passo diferente. Que nós possamos, então, se a gente quiser mudar o resultado na nossa vida, que a gente possa mudar as nossas condutas, as nossas atitudes, que a gente possa mudar isso. Na questão 167, Kardec pergunta qual o fim objetivado com a reencarnação? E eles respondem, expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, onde haveria justiça? Então a gente precisa reencarnar. E aqui nós vamos ver uma parte que é bem interessante. Primeiro nós sofremos, que é a expiação, a gente expia, depois a gente se arrepende do que a gente errou, e aí a gente vai reparar. Normalmente aqui na Terra a gente costuma fazer isso. A gente só evolui na dor, que não é para ser assim. Então a gente expia, que é sofrimento,
Aí a gente se arrepende e a gente vai reparar aquilo que a gente se arrependeu, porque a gente sofreu. Então, e aí a dor vem como um chacoalhão para que você mude, né? Mas, segundo Joana de Ângeles, a expiação faz o espírito retornar ao ponto antes da queda. Ou seja, primeiro a gente tem que se arrepender. Se eu conheço o que eu tenho de defeito e de sombra, eu me arrependo da situação que eu fiz antes de eu expiar. Antes de eu ter que pagar. Se eu me arrependo primeiro, reparo, talvez eu nem precise expiar, ou tem algum tipo de saldo menorzinho ali daquela expiação. Mas a gente só faz o contrário. A gente expia primeiro, se arrepende depois, para depois reparar. E nós podemos nos arrependermos do que a gente fez, reparar, antes que a expiação venha bater na nossa porta. Isso é escolha de vida. Isso é sabedoria. Isso é autoconhecimento. E quando Joana diz assim, a expiação faz o espírito retornar para o ponto antes da queda, que quando você expia, que paga, as pessoas acham que, eita, eu passei por um sofrimento muito grande, eu evoluí, eu fui para frente, eu cresci. Não. Você volta para o ponto antes da queda. Você estava evoluindo, você caiu, você errou. Quando você expia e sofre, você volta para aquele ponto antes da queda. Para quê? Para começar tudo de novo. Para saber se você não vai errar mais. Aí sim você continuar evoluindo. Então, espiar não faz ninguém crescer. Faz você voltar para o ponto antes da queda. Não eleva, volta. Então, mas para que eu mude de atitude, eu preciso me conhecer. Então, quantas vezes a gente diz, nunca vou fazer isso? Ou, eu sempre faço isso. A gente acha que a gente é estático. E, na verdade, por quê? Porque nós não nos conhecemos. Então, a dor não é punição, a dor é expiação e a dor serve como um alerta. O que é que eu preciso modificar de atitude na minha vida para que essa dor pare de bater na minha porta? Então, a dor é para dizer que a atitude está errada. A minha atitude, a minha conduta está errada e a vida está batendo com força. E quando Santo Agostinho, né, na leitura que eu fiz, que ele fala exatamente sobre essa autoanálise que a gente faz, o que ele fez quando viveu aqui, toda noite fazer aquelas perguntas, isso corrobora também com o que Paulo disse. Paulo disse assim, irmão, irai-vos, mas não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, ele quer dizer o quê? Não deixe amanhecer com a raiva no outro dia. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Está com raiva? Reflete, mas não deixe que no outro dia, não deixe amanhecer com a raiva do dia anterior. Jesus também falou, não preocupeis com o dia de amanhã, porque a cada dia seu próprio mal. A cada dia seu próprio mal. Então que a gente avalie, cada dia. Se a gente deixar para avaliar o que a gente fez há 15 dias atrás, normalmente a gente não lembra. A gente nem lembra o que a gente fez. E Santo Agostinho deixou bem firme essa proposta quando ele disse a cada dia fazer essa reflexão. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, Cristo disse, os olhos são a candeia da alma. Se teus olhos forem bons, verás coisas boas. Todo o teu corpo será luz. Ou seja, os nossos olhos é reflexo da nossa alma. Se a gente só vê no outro defeito, ou a gente está vendo o mesmo defeito em todo mundo, provavelmente a gente tem esse defeito. E a gente só consegue enxergar, isso é muito difícil de aceitar, aquilo que tem dentro da gente. Quando ele diz que os olhos são a candeia da alma. Então, se você está julgando muito alguém em alguma coisa, olhe para dentro de você, que provavelmente você tem isso. É um alerta do autoconhecimento. E lá em Marcos, ele cita que Cristo diz assim, a quem devo comparar, senão a uma criança a brincar nas praças? Nos chamando de quê? Crianças espirituais, né? No processo evolutivo. Então, apesar de vários erros, nós podemos acertar. Apesar de várias condutas equivocadas, nós podemos acertar. Apesar de... eu posso me redirecionar a cada dia. Eu posso me corrigir a cada dia. E numa fala bonita de Chico,
que ele quis dizer mais ou menos isso. Ele fala assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, sempre olhar para dentro. A semente na fruta está dentro. A ostra, a pérola na ostra está dentro. O fermento dentro da massa, que faz crescer, está dentro. Então, que a gente se volte sempre para dentro. Aqui tem uma verdade, né, que a doutrina nos esclarece, que diz assim: Deus não está nos templos. Deus não está no templo que você procura. Deus não está fora de você. Ele está dentro. E Jesus nos ensinou isso quando ele falou assim, lá em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Ele diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Você não vai chegar assim: lá vem o reino de Deus. Você não vai ver. Nem dirão, ele aqui ou ele ali. A gente não verá o reino de Deus assim, porque o reino de Deus está dentro de vós. Isso foi Cristo que disse. Então, tem uma passagem muito linda que Emmanuel nos ensina, que diz assim, para a gente parar de julgar o outro. Que ele diz assim: segue-me tu. Uma passagem de Jesus que Emmanuel esclarece no livro Caminho, Verdade e Vida. E aí Emmanuel cita que quando Pedro soube que iria desencarnar de uma certa forma, ele vira para Jesus e diz assim: mas Jesus e João? E aí Jesus diz assim: o que importa os outros? Segue-me tu. Quantas vezes alguma coisa acontece com a gente faz e não sei quem. Ah, mas eu estou crescendo e evoluindo, mas não sei quem que está aqui do meu lado. O que importa os outros? Segue-me tu. O que importa é o que os outros estão falando, se você está querendo crescer, evoluir, escutar uma palestra espírita. O que importa? O que importa a opinião do outro? Segue-me tu. Isso é uma frase do Cristo. Então, parece que tem gente que só fica bem quando o outro está mal. Recebe uma notícia, está mal, mas recebe uma notícia que o outro está pior, aí fica melhor ainda. Ah, agora eu estou aliviado, porque o outro está pior que eu. Ou tem gente que quando você liga para dizer: fulano, eu estou mal, aí a pessoa quer entrar em ressonância com você e diz assim: não, é porque você não sabe como eu estou pior ainda. Quer entrar em ressonância. Então, a gente não tem que entrar em ressonância com ninguém. Porque alguém vai dizer que está mal, você tem que elevar a pessoa e não você cair junto. Não, estou pior que você, fulano. A gente tem essa mania de fazer isso. Querer entrar em ressonância com o que está caindo. E é o contrário. É levar aquela pessoa que está chegando até você e não cair junto. Tem um ditado que diz assim, tem uma história, né, que sempre é contada em várias palestras espíritas, de um casal que está dentro de casa. Que diz que a grama do vizinho é sempre mais, né, é sempre melhor. E aí, esse casal, ele está dentro de casa e a vizinha todo dia vai pôr os lençóis no varal. E a mulher dentro de casa vira para o marido e diz: que lençol sujo, que lençol encardido. Essa mulher não lava, essa mulher não lava. Que lençol? E todo dia ela vai pendurar o lençol e ela comenta a mesma coisa. Aí, um certo dia, o marido limpa as vidraças da casa. E no outro dia ela, agora ela tomou vergonha, agora ela está lavando o lençol direito. E aí ele fala para ele: não, era a nossa vidraça que estava suja. Por quê? Porque a gente sempre olha para o vizinho. A gente não percebe que pode ter alguém do nosso lado que perdeu um ente querido. A gente não percebe que tem alguém do nosso lado que está doido para passar num concurso e não está conseguindo. Que perdeu um emprego, que tem uma doença. Então, a gente sempre acha que cada um passa pelas vicissitudes corporais que cada um precisa passar. A gente não precisa olhar para a vida de ninguém, porque, em primeiro lugar, você se preparou para a sua prova, não para a prova do vizinho. Você foi preparado para as coisas que você ia passar aqui, e não para o que o outro vai passar. Quando você quer, deseja a vida do outro, a espiritualidade pergunta: você está pronto para as provas que ele tem que passar? Porque você não se preparou. Por que você está querendo a vida do outro? Então, no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel fala lindamente sobre esse segue-me tu. E ele diz assim:
Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns. Alguns de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes. Confortemo-lhe com a legítima compreensão. Às vezes surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Né? A gente às vezes fica falando do outro, que está errando, que está sendo levado para as tentações da vida. Movimentando-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Você não pode falar sobre a causa que aquela pessoa está passando por aquilo. Estaremos na elevada condição daquele que pode analisar os acontecimentos através de todos os ângulos? Você consegue avaliar a vida do outro por todos os ângulos que Deus avalia? Talvez o que pareça queda pode constituir novas resoluções de Jesus, a redenção daquele amigo. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhes são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Tem muito trabalho para você fazer. Tem que parar de prestar atenção na vida do outro. Se o irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faz o possível por ouvir as palavras de Jesus, que diz assim: que te importa a ti? Segue-me tu. Que te importa a vida do outro? Segue-me tu. Então, nunca compare sua vida com a de ninguém. O melhor lugar que você está hoje é a sua vida. O melhor lugar na sua evolução é o hoje. A melhor pessoa que você está se tornando é quem você também é hoje. Então, como você quer estudar outra prova? Fazer outra prova por alguém? Né? Há mais de 2000 anos, foi feita uma pergunta para a humanidade. Se queríamos Jesus ou Barrabás. E foi escolhido Barrabás. E a pergunta que fica hoje é: todos os dias eu posso escolher o que eu posso pensar, como eu posso agir, o que eu posso falar. Isso é autoconhecimento. É ter consciência da minha resposta, da minha ação, da minha atitude. E a cada dia eu escolho Jesus ou Barrabás. Eu escolho o amor ou a dor. Porque nós vamos repetindo as mesmas respostas, escolhendo Barrabás, a raiva, a mágoa, a ira, a vingança. O tempo todo nós estamos escolhendo Barrabás, continuamos escolhendo Barrabás. Então, tem dois estados: o estado da alegria, da comunicação assertiva, da comunicação não violenta, da paz, da serenidade, do amor, ou a maledicência, o julgar o outro, o egoísmo, a dor, o sofrimento, a vingança, a mágoa, que eu não consigo perdoar. Que tipo de atitude você está plantando para você saber o que você vai colher? Então, a vida está te observando. E a vida observa as suas escolhas. E aí ela vai te enviando os acontecimentos que você precisa para curar o que você precisa curar dentro de você. Se eu tenho sabedoria disso, de entender, olhar para dentro e ver as sombras que eu tenho, os defeitos que eu tenho, e está tudo bem, que todo mundo tem, eu consigo modificar o que em mim pode atrair uma dor lá na frente, uma dor lá no futuro, um problema, um desafio, porque eu curo em mim antes. Isso é sabedoria dada pela espiritualidade. Isso é fazer brilhar a sua luz, removendo as sombras logo que tem dentro de você. E aí a gente não precisa estar esperando um céu só quando partir daqui. A gente pode viver um céu aqui. Então, o amor cura. E Jesus trouxe essa direção, essa harmonia, para que a gente possa seguir os passos ensinados por Ele e a gente possa viver a vida mais abundante possível, de paz, de alegria, de felicidade. E é possível, sim. Então, mas alguém pode perguntar assim: mas como esse caminho de luz só para seguir do amor, se tudo que eu estou fazendo está errado? Né? Alguém pode perguntar assim: como que eu posso seguir esse caminho de luz, do amor, de tratar todo mundo bem, amorosamente, educar, se está tudo dando errado? E aí a resposta é porque talvez você esteja escolhendo o caminho errado.
Talvez você esteja colhendo hoje algo errado que plantou lá atrás. E paciência, a gente começa a plantar bem hoje para poder a gente colher melhor lá na frente. Porque você deve estar provavelmente escolhendo Barrabás. E se eu ainda escolho Barrabás ao invés de Jesus, está tudo bem, eu ainda não estou dando conta de seguir só no amor. Eu não vou me punir, me cobrar, me chicotear, porque eu ainda não estou dando conta de ser só paz, serenidade, amor. Né? Então a gente tem que, Joana de Ângeles dá uma linda lição, que mais na frente eu vou explicar, que é exatamente isso. Está tudo bem se você ainda não dá conta de só seguir Jesus. Por quê? Porque nós temos ainda ira, nós temos raiva, nós temos as nossas sombras. Nós estamos no início de uma nova era, a gente está na transição, aliás, né? Mas está na hora de escolhermos Jesus. Como a música disse, será que nós temos tempo para perder? Então, que a cada dia a gente possa pensar assim, só por hoje eu quero ter mais paciência, só por hoje eu não quero ficar reclamando, só por hoje eu quero perdoar a ignorância alheia, só por hoje eu quero amar a Deus, só por hoje eu quero agir através do amor. Porque todos somos amor. Porque somos filhos do amor maior. E nós nascemos para o amor. Então, não é preciso a gente sair daqui para poder a gente encontrar o céu. A gente pode fazer o céu aqui na própria terra. Tem uma frase muito bonita que diz assim, não sei quem é o autor, que diz assim, tudo é amor ou a falta dele. Tudo é amor ou a falta dele. Quando eu trato bem as pessoas, quando eu faço o que é bem, quando eu faço o que é correto, é amor. Quando eu tenho orgulho, egoísmo, mágoa, ira, é a falta do amor. Tudo é amor na terra. Ou é amor ou é a falta dele na sua vida, que está fazendo com que você age assim. Então, a saída para tudo isso que nós conversamos hoje aqui é para dentro. A saída é olhar para dentro. É um mergulho para dentro de você mesmo. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu descubro minhas sombras, quanto mais eu vejo que eu tenho e eu não nego, aí eu posso modificar, mas eu posso me melhorar. Quanto mais eu aceito, eu prefiro aquela pessoa que diz eu tenho esse defeito, esse, do que aquela que finge que não tem nada, porque ela não vai mudar mesmo. Aquele que assume pelo menos vai modificar. Eu tenho isso e isso de virtude, isso aqui eu ainda estou melhorando. Essa pessoa tem mais chance de corrigir porque ela vê o defeito que ela tem nela. Então, tudo que eu tenho de sombra, que a gente reflita essa noite, tudo que eu tenho de sombra é o que eu tenho atraído de sombra para a minha vida. Tudo que eu me curar é o que eu vou deixar de atrair. E aí, que tipo de vida que você tem? Você quer ter uma vida de paz, felicidade, abundância, ou uma vida de luta, sofrimento? É você quem escolhe. Nós podemos olhar para dentro, nós podemos ver os defeitos. Se eu estou aqui para modificar o que tem dentro de mim, através das coisas que Deus vai enviando, por frequência, todas as situações que eu preciso para que eu me corrija, se eu consigo descobrir isso logo e eu me corrijo, eu não vou precisar passar pelas vicissitudes da vida. Ou uma grande parte delas. Então, nós temos sombra sim, nós temos defeitos sim, nós temos orgulho, egoísmo, nós temos nossas feridas emocionais, nós temos nossas crenças limitantes, nós temos os nossos comportamentos repetitivos, nós temos o nosso agir de forma intempestiva, que a gente reconheça cada coisa dessa e vá se modificando e vá se melhorando, para que você mesmo possa colher os frutos da vida que você está tendo e da vida que você quer ter. Porque no fundo a vida vai te mostrar tudo que você... É um retrato de tudo que você está precisando modificar e corrigir e curar dentro de você. A gente está na era das curas. Que eu preciso curar em mim. Porque já é época de transição, eu preciso correr com a minha evolução. Eu preciso curar em mim. A vida não precisa mandar muita coisa. Eu preciso me enxergar, me autoconhecer. Eu preciso curar em mim para que o meu processo acelere. Então, o ser consciente, que Joana de Ângeles fala, o ser consciente, ele sabe fazer escolha. Ele é consciente de tudo. Ele é consciente do que ele tem de defeito. Ele não nega. Ele é consciente de tudo que ele pode melhorar. Isso só é possível quando eu paro de olhar para o outro e passo a olhar para dentro. E passo a olhar para mim.
Se eu me conheço, eu sei o que é melhor para mim. Se eu me conheço, eu sei fazer melhores escolhas na minha vida. Eu não vou mais fazer escolhas equivocadas que vão me prejudicar lá na frente. Então, também não podemos testar os nossos limites, porque nós também sabemos o que a gente não melhorou ainda. E a gente ter compaixão por si, compaixão com o erro do outro, nós temos que ter. Mas quando nós temos compaixão conosco, compaixão com os defeitos que eu tenho ainda, compaixão com o que eu ainda tenho que melhorar dentro de mim, eu começo e reconheço o que eu tenho de defeito, eu começo a ter compaixão pelo outro, pelos defeitos dos outros. Só aquele que acha que é puro santo é que começa a apontar o dedo para os outros. Aquele que reconhece todos os seus erros e o que precisa melhorar, ele nem tem tempo de prestar atenção. É tanta coisa para curar dentro de si, que não tem tempo de estar olhando para os defeitos e para a ignorância alheia. E Joana de Ângeles, ela diz assim: o ser consciente é aquele que não se culpa, não se justifica, não se desculpa, simplesmente se transforma. Não fica se punindo porque tem defeitos, simplesmente se transforma. Tem uma leitura que já ficou tarde, eu não vou fazer essa leitura, mas que vocês façam, também está no último capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, que diz assim o título: Façamos a nossa luz. Eu deixo para que vocês leiam quando tiverem esse livro. Então, mas para eu ter compaixão comigo, com os meus defeitos, eu preciso ter paciência. Por isso que eu pedi para Pedro tocar essa música Paciência hoje. Ele já foi, né? Foi linda a música. Então, porque as pessoas esperam a cura do mal e esquecem que o mal está dentro de si. As pessoas dizem assim: eu quero que o mundo se modifique para meus filhos. E a gente tem que modificar os nossos filhos para o novo mundo que está por vir. É o contrário. Então, a vida não para. Como diz a música, a gente espera do mundo, mas o mundo espera por nós. Uma boa noite a todos vocês.